Yeah. Uh. Yeah. Uh. A paz do Senhor Jesus Cristo, esse 15 de Cristo, abunde em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para dar sequência à nossa série de mensagens, que é a armadura de Deus. Antes de nós falarmos sobre esse tema, sobre a sequência desse tema, dessa série, eu queria te pedir que você que não inscreveu no canal, por favor, faça isso, pelo amor de Deus. Brincadeira. Inscreva no nosso canal, nos ajude aí. E também você que já é inscrito ou está se inscrevendo agora, deixe o seu like aí, que é muito importante para nós. E não sabe como é importante. Amém? Bom, e você que quiser a apostila, tá aí o meu Instagram. Entra lá no direct e me peça que eu te mandarei por lá, né? A apostila desse curso. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre já atingindo já a armadura. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 14. Vamos ler o versículo todo. Efésios capítulo 6, versículo 14. Que diz assim: portanto, fique firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Hoje vamos falar nesse versículo, a parte A, que é cingindo-se com a verdade. Com a verdade. Eu queria hoje que você me desse muita atenção aqui, que é de suma importância esse estudo, viu? Na verdade, a partir de agora, o estudo você sentir muito de suma importância. Ao lermos esses versículos, percebemos algumas coisas sobre a armadura. O primeiro ponto que verificamos é o verbo tomar. Tomai toda a armadura. Ao lermos esse texto e atentamos a esta palavra, percebemos que a armadura não é algo trabalhoso e nem alguma realidade muito elevada e difícil de ser alcançada. O texto dá a ideia de que algo deve apenas ser tomado, como se já nos fosse dispensada. É que, na verdade, é o caso aqui. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Veja que o texto nos mostra que Cristo já nos abençoou. Então isso quer dizer que o que está faltando hoje é nós tomarmos posse daquilo que já nos foi delegado, que é a bênção de Deus. Então, sofremos porque nós queremos sofrer. Então, nós vamos aqui dirigir esse estudo para você, essa mensagem para vocês, essas mensagens para você entender que nós precisamos tomar atitudes na nossa vida, né? E grandes atitudes. E por isso, eu quero que você esteja aqui comigo, juntinho. Nunca se esqueça que, antes de tudo, nós somos já vencedores. Vencedores. Vamos lá? Tomar também da intenção de algo ativo que nós, então, enquanto cristãos, fazemos. Podemos orar a Deus para que nos conceda tomar essa armadura, mas não a tomaremos quando nós mesmos não dispusemos de coração inteiro a realmente tomá-la, pois já nos foi dispensada. Muitas vezes só não somos capazes de tomar essa armadura, pois temos ainda muitas coisas que nos prendem e o nosso coração ainda está cheio do mundo. Lembra que nós conversamos na aula passada, na mensagem passada, sobre a questão do mundo, né? Que na verdade não temos que mandar embora, né? Tirar de nós todo conceito e ideologia mundana, porque se nós não fazermos assim, dificilmente nós vamos dar sequência e armadura para podermos entrar nessa batalha espiritual. Batalhas são perdas, são percas, justamente porque nós já perdemos para nós mesmos.
Aí não existe aquela coisa que eu perdi para o diabo. Nós não perdemos nada para o diabo. Essa é uma realidade que eu quero pegar e trazer para você. Nós perdemos para nós mesmos. Nós já perdemos a batalha. Lembra que eu falei? Não é o que entra não é o que entra, é o que sai de nós. Nós temos algo dentro de nós que nós precisamos tirar dentro de nós. Se nós não tirarmos, se nós não vencermos a nós mesmos, nós não vamos vencer ninguém. É por isso que a carta aos Efésios, ela transmite toda essa ideia. Ela fala principalmente sobre relacionamentos, relacionamento que é um ponto importantíssimo quando se fala em, em batalhas, em batalhas, e vemos que, por exemplo, famílias, amigos, companheiros de trabalhos, então tudo isso vai encaixar isso aí. Existem brigas porque nós mesmos estamos criando nossos próprios problemas. Nós temos aqui, assim, olha, sobre a questão da palavra resistir, né, que nós falamos semana passada. Resistir significa que não iremos atacar o diabo, apenas iremos nos defender ou contra-atacar, mas nunca tomaremos a iniciativa de lutar contra o diabo. É outro equívoco que nós tomamos, eu aceito aqui a proposta, que nós não temos que atacar o diabo. Não vale a pena atacar o diabo, né? E eu fico vendo aí uma série de situações de pessoas atacando com palavras as pessoas a qual serve ao mundo, sobre as ideologias de gênero, de outras mais, que atacando. A gente não tem que atacar ninguém, né? Nós apenas temos que nos defender. Aqui, Paulo está nos ensinando a nos defender e contra-atacar. Jesus, ele fez isso. Ele nos ensinou essa questão toda de contra-ataque. Se você for estudar a vida de Jesus nessa terra, e ele veio mostrar isso para a gente, que ele apenas fez o que tinha que ser feito. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. Não ficar aí atacando um, atacando o outro. Não. Vamos fazer nós. Tem tantas coisas que nós temos que fazer em favor do reino de Deus. E eu repito, o problema está em nós. Se nós resolvermos os nossos próprios problemas interiores, com certeza que muitas coisas vão. Então, resistir o diabo é isso. Paulo diz aqui, ó. Paulo não, Tiago, né, que diz: resistir, portanto, sujeite-se a Deus, mas resista o diabo e ele fugirá de vós. Então, a própria armadura, ela se concentra em armas de defesa. Resistir o diabo é nos defender. Mas é claro, a parte A desse capítulo 4, versículo 7 de Tiago, diz: sujeitem-se a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, vamos nos colocar debaixo do domínio, da soberania, dentro dos princípios de Deus. Isso vai se tornar a coisa mais fácil. Resistir o diabo é apenas algo automático, algo que vai acontecer automaticamente. Vamos lá. O dia mau. O que é falado em seguida é um espaço cronológico em tempos que o diabo intensifica o seu trabalho contra a nossa vida. Esse período pode durar muitos anos, ou mesmo toda uma vida, e é usado para nos provar, aprimorar e purificar. Aí temos aqui uma palavra de Jesus para Simão Pedro, aqui no capítulo 22 de Lucas, versículo 21 a 32. A verdade é que o diabo está sempre trabalhando contra todo aquele que se levanta e busca o coração sincero conhecer Deus. Ele está sempre atento contra aqueles que colocam disposto a viver uma vida na presença de Deus. Então, aqui, você que quer viver na presença de Deus, você vai ser provado. Porque a prova aqui, eu sempre gosto de dizer isso, ser provado aqui significa que eu vou, não é provar para Deus, é provar para mim mesmo. Porque tem muitas coisas que nós queremos que seja feito, eu quero fazer tantas coisas. Adversidades, a aprovação que Deus permite, vai mostrar para mim, para eu entender que não é para fazer aquilo. Porque se eu fizesse aquilo, eu não estaria preparado para aquilo. E a outra coisa é nos aprimorar. Vai aprimorar, ele vai nos purificar, tirar o mal,
a maldade dentro de nós. Nós já nascemos com a maldade. Essa vida espiritual não é uma tarefa fácil. Se fosse, não haveria necessidade de tal armadura. A armadura tem algo objetivo além de nos ajudar a resistir ao diabo. Ela nos ajuda a vencer tudo e permanecer inabaláveis. Olha que coisa maravilhosa, né? Quem tem prática sabe que muitas vezes nós resistimos ao diabo a duras penas e ao final podemos ter obtido a vitória. Mas a experiência foi algo mais extenuante que nos sentimos esgotados por semanas e meses de desafio. Mas não é assim quando estamos cingidos com a armadura de Deus. Além da vitória do Senhor nos permite permanecer inabaláveis. Se tomamos a armadura, não seremos abalados por coisa alguma, vento nenhum. Nada vai nos abalar. O que nos abala é justamente porque a gente ainda está vivendo, ainda está deixando que aquele restinho do mundo ainda fala um pouquinho de nós ainda. Vamos lá? Cingir com a verdade. É o nosso tema hoje, né? Aí vem uma palavra de Jesus, dita por Jesus, lá no capítulo 8, versículo 32 de João. Todos nós, eu creio que a maioria já conhece. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Os libertará. O primeiro item da armadura é cingir com a verdade. Muitas pessoas não compreendem a profundidade desse primeiro item da armadura. Você costuma ouvir sobre a espada do Espírito, sobre o escudo da fé, mas sobre cingir os lombos com a verdade, poucas vezes você ouve. Isso porque a igreja tem sido, por muitos anos, engoldada com as artimanhas de Satanás, do diabo, e hoje vivemos uma realidade onde as pessoas, em suas mentes cauterizadas. A verdade é a base de todo agir de Deus na terra. Interessante que o diabo é o extremo oposto. Ele é o pai da mentira. Ele se opõe firmemente contra a verdade e usa as suas verdades mesmo contra os irmãos para os enganar. Ele fez isso com Jesus. Ele usou a palavra de Deus para enganar, para incitar Jesus a se mostrar como Deus. Tem pessoas que ainda vivem assim, né? O diabo, ele disse, vai lá, faz isso. A palavra de Deus diz assim, assim, assado. Não diz nada. Também que as pessoas querem assim, auto-interpretar a Bíblia. Eu já falei que a interpretação bíblica ela vem do Espírito Santo. Nós apenas lemos e pedimos ele para nos ensinar e interpretar lá para a gente. Então vamos tomar cuidado quando você for ler a Bíblia e querer aplicar algumas coisas que não existe contexto para isso. Não existe nenhuma ideia de Deus para isso. E às vezes pega um texto, sabe, sorteado e faz isso. Vamos lá. O que significa cingir? Cingir significa se preparar para o trabalho ou para a guerra. Tudo tem um preparo. Para você construir uma casa, você tem que se preparar. Se você não se preparar para construir essa casa, eu garanto você que vai ficar difícil, né? Qualquer ventinho ou qualquer situação vai derrubar a sua casa. Eu quero ler aqui justamente sobre isso. Jesus, ao finalizar ali as mensagens, os princípios, ensinamentos, no capítulo 7, versículo 24 ao 27, aí ele fala assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui está falando de duas pessoas que receberam a mesma chuva, o mesmo transbordar dos rios e
e também receberam os mesmos ventos. A diferença é que um construiu sobre a rocha, outro construiu sobre a areia. Sobre a rocha significa construir sobre a verdade. Quando você constrói a sua vida na verdade de Deus, as coisas ficarão inabaláveis para você. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir rios, pode vir o que for. Não vai abalar você. Então, por isso que temos que nos firmar na verdade. E essas minhas palavras que ele fala aqui, as minhas palavras aqui, está dizendo justamente o contexto. Aquele que ele ensinou nos 5, 6 e 7 de Mateus. Né? Os princípios ali, é bom que você estude isso, é bom que você, né, se aprimore, busque ali a revelação de Deus na sua vida nesses capítulos. Tá bom? Vamos prestar atenção. Agora, eu quero trazer aqui algumas coisas, como estudar a Escritura. Tem várias formas de estudar as Escrituras. Né? São sugestões que eu dou, por exemplo, academia teológica. Né? Você vai estudar as teologias sistemáticas, vai estudar também sobre escatologia, sobre tudo que se envolve a Escritura. A Bíblia, você vai conhecer, saber lidar, manusear. Eu sempre falo que as academias teológicas, ela te ensina a manusear a Bíblia para encontrar recursos ou palavras para você entender e aplicar ela primeiro na sua vida e na vida das pessoas. Também temos a escola bíblica dominical, que são temas que são estudos temáticos, né? Você tem 3 meses para estudar sobre determinado tema. É muito bom isso, muito importante. Você vai ficar preso a um tema, aprendendo sobre um determinado tema, né? E você vai ter o auxílio da Academia Teológica para poder ajudar a desenvolver esses temas da escola dominical. Também tem o estudo bíblico, que são que as igrejas elaboram, né, para poder trazer para a igreja naquele momento, naquele dia, né, algo mais pessoal dentro do contexto da própria igreja, da própria igreja, sobre o batismo, sobre como fazer isso ou fazer aquilo, as coisas que a qual faz parte da liturgia, dos cultos, faz parte do contexto, e trazendo dentro da Bíblia tudo isso, né, dentro da igreja. É muito bom também. E também temos os estudos nos lares, também você vai entrar nos lares para ensinar a palavra de Deus para as pessoas, né? E também temos os cursos bíblicos livres, que pode ser utilizado, né, no próprio estudo bíblico, na própria escola dominical, se for preciso, e também você venha aplicar eles, talvez de uma forma ou de outro dia durante a semana. Mas são sugestões que eu gosto de trazer para você entender que não tem como não estudar a Escritura. Amém? Entendeu, né? Vamos lá, vamos para a página 4 agora. Aqui, o sigir remete a algo que fazemos em nossa vida. Não é algo físico, mas algumas atitudes que tomamos em relação à verdade, conforme Pedro relatou. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperando inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui, cingir significa passar a ter uma atitude e comprometimento em relação à verdade. Lembra de uma coisa, nós devemos não é estudar por estudar, das sugestões que eu dei anterior aqui, não é estudar, não é ler por ler, não é estudar por estudar, é você buscar nisso tudo que eu apresentei para você anteriormente, a revelação de Deus. Né? Então, quando você busca isso, quando você vai se cingir da verdade, você vai passar a ter uma atitude e um comprometimento em relação a essa própria verdade, porque foi revelada a você. Tá bom? Sublinha aqui, seguinte: infelizmente, muitos não conseguem ser vitoriosos porque não cingiram sua vida com a verdade, mas com muitas doutrinas dos homens. Toma cuidado com esse negócio que as pessoas ensinam aí fora, que não tem nenhum contexto bíblico, que não tem nada na Bíblia que fortifica essas formas deles de cultuarem o Senhor, de se vestirem e assim por diante. Tomar muito cuidado com isso. O que importa é o que a Bíblia ensina. Né? É claro que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm.
usam, tem esse texto, enfim, não importa. O importante é que a gente tem que ter consciência do que estamos vivendo segundo a verdade de Deus e nada mais. Vamos para o ponto agora. A integridade cristã. A integridade, na verdade, ela faz parte. A integridade é uma carta aberta. É uma pessoa totalmente vista pelas pessoas daquilo que ela é realmente. Realmente. A primeira questão que vemos aqui em relação a sigir com a verdade trata da integridade em nossa vida cristã. Romanos 13, versículo 12 a 14 diz assim: vai alta a noite e o dia vem chegando, deixando, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias bebedeiras, não em imoralidade e libertinagens, não em discórdias e de ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Toma cuidado, né? E o exemplo maior que nós temos aqui, repito, é Jesus. Ele veio para poder ser o padrão, ser um molde, ser aquilo que eu tenho que seguir. É por isso que ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém que me vê, ninguém que me segue vai chegar, nem que segue o padrão ou a forma que eu ensinei vai chegar ao Pai. Essa é uma verdade que eu preciso passar para vocês. Então, esse primeiro aspecto é o tomar e cingir Jesus Cristo em nossas vidas, despojando toda obras trevosas. A página 5 diz: não se engane. A vida é feita de escolhas. Aqui as obras das trevas são atos que nós praticamos. Todos nós somos pecadores desde o nascimento e convivemos muito de perto com o pecado, mas aqui o Senhor nos indica uma saída. Devemos despojar tudo aquilo que gera morte e treva em nossas vidas. Então, aquilo que faz com que você viva longe de Deus. A Bíblia condena, é por isso que tem que estudar. Se você não estudar a verdade, você não vai saber, você não vai ter ciência do que se isso que você fala, isso que você faz, ela tem alguma coisa que é contra Deus. Então, temos que por isso que é importante estudar, estudar e estudar. A fim de nos cingir e revestir de Jesus Cristo. Essa é uma escolha e atitude diária que deve ser tomada. Escolher viver uma vida de oração, leitura da palavra, comunhão com o Senhor, com os irmãos, em detrimento a todas essas outras obras. O mundo não é apenas uma parte suja e fética do sistema, mas é tudo aquilo que não faz parte do reino do nosso Senhor. É por isso que nós comentamos isso lá na aula passada, na mensagem passada, no vídeo passado, dizendo que determinadas coisas que trazem para dentro da igreja, trazem para o viver cristão das pessoas que se dizem cristãos, não tem respaldo bíblico. Eu falo, gente, a gente tem que viver. Uma coisa que você tem que nunca esquecer: nós somos concidadãos do céu e peregrinos desta terra. Então, viver segundo os costumes deste mundo, segundo a cultura, que nós sempre falamos aqui, é cultura. Cultura para o mundo. Para mim, a minha cultura é a Bíblia. Verdade e sinceridade. Outro aspecto que vemos em relação a esta verdade fala de vivermos uma vida de verdade com sinceridade. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 a 8 diz assim, Paulo falando: joga fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado, por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento do mal ou da maldade,
mas com o pão de sem fermento, o pão da sinceridade e verdade. A sinceridade é tudo que nós precisamos aprender e ser, né? Às vezes tem tipo de oração, né, que a pessoa tem oração, você não vai falar com Deus que você ser sincero para Deus na oração. Não, seja sincero. Nós precisamos mostrar para Deus que nós somos. Uma das vantagens que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus era a sua sinceridade. Davi, ele era sincero consigo mesmo. Então, por isso que hoje viver aquele mundo antigo, aquele fermento antigo, né, que a qual só levedava a carne, só fermentava a vida para o mal, agora é novo. Nós vamos fazer tudo novo agora. É por isso que Paulo disse lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas, elas já se foram, já se passaram. Diz que tudo agora se faz novo. E temos aqui um parágrafo de reflexão. Eu até escrevi reflexão para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Página 6. Muitos podem considerar que uma coisa ou outra não fazem diferença para Deus. Mas para esses tais eu peço diligência. Um certo bruxo famoso disse certa vez que o diabo é aquele que mora nos detalhes. É como ele estava certo, correto. O diabo usa o nosso velho homem para que nós não possamos nos a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês. Toma muito cuidado, né? O diabo ele é detalhista. Eu, particularmente, gosto muito de ensinar que nós também devemos ser detalhistas naquilo que a qual se aplicam, né, dentro das igrejas, na vida dos nossos irmãos, dizendo que não tem nada a ver, que não vai ter nenhuma diferença, não faz diferença. Faz sim, faz sim. Nós temos que aprender que a Bíblia ela é a contramão da ideologia deste mundo. Tudo que é desse mundo. Ah, mas pastor, quer dizer que eu não vou estudar mais. Não, a cultura tem que ser estudada, justamente para poder você confrontar ela e ver, e comparar ela com a Bíblia e dizer assim, olha, eu estudei sobre isso, fiz até um trabalho na escola sobre isso, e eu vejo que, na verdade, né, elas são contra, a Bíblia é contra esses princípios. Você vai ver isso. Eu sempre falo que é mais fácil eu quiser discutir comigo sobre o assunto, a gente vai discutir de forma cordial e sensata, e diz, olha, eu vou te fazer a pergunta, me prove isso na Bíblia, onde foi quem fez isso, quem que viveu isso, que foi fazer essas festas, etc. Me mostra na Bíblia. Se você me mostrar na Bíblia, eu com certeza vamos aderir ao assunto. Mas tem que provar. Agora eu vou provar para essas pessoas que esse tipo de atitudes que a qual eles querem, eu vou provar. Mas eu vou provar para você que isso é antibíblico. Aí sim, aí entra com o problema. Mas eu, primeiramente, vou deixar eles provarem. Que é a coisa, né? Vamos lá. Outro parágrafo. Também que eu quero também conversar com vocês. Outros até mesmo tentam, sem sucesso, lançar fora esse fermento. Eles têm boa intenção, mas não usam as armas corretas. Não adianta ter boa intenção se você não sabe utilizar as armas adequadamente. Não adianta. Temos ali, por exemplo, quer ver um detalhe importante que as pessoas fizeram e acabaram se dando mal? Ali o Aiô e o... Esqueci o nome, rapaz, agora. Que foi tocar na arca e ele morreu. Por quê? Porque não era, ele não fez o que era correto. Ele não tinha como pegar, ele não poderia transportar a arca. Quem era responsável por isso eram os levitas. E aconteceu que ele acabou se dando mal. Então, há quantas pessoas hoje têm boas intenções, mas elas não fazem o que é correto dentro dos padrões, né? Eu falei, são detalhes que a qual vai implicar coisas grandes para frente para a gente. Então, mais cuidado, né? Não é porque
eu tenho razão, porque eu acho isso lógico. Essa palavra é muito perigosa, achar lógico, né? Então, é esse que é o problema. Tudo que eu acho lógico, né? Mas eu tenho que. A minha lógica é a Bíblia. A minha lógica é o que Deus ensina, né? A verdade está nisso. Qual é a verdade nesta lógica, biblicamente falando? Então, fica essa dica. Vamos lá. Nossa cultura nos atrapalha bastante. Por ela, nós devemos ser pessoas distantes uma das outras, fortes, que não têm problemas e que não têm falta de nada. Mas você se lembra do primeiro estudo acerca da armadura? A cultura faz parte do trama dos dominadores deste mundo tenebroso e não pode servir de base para coisa alguma na vida cristã. Eu falei. Esse é o grande problema. Muitos irmãos vivem a sua vida tão parecida com o mundo que nem mesmo podemos distinguir entre os que é do mundo e o que é da igreja. Por quê? Participam. Gente, eu vou... não fique triste comigo, não. Mas eu tenho que falar, eu estou aqui para ensinar você. Né? Eu quero alertar você sobre essas questões de festa junina, agostina, outulina, novelina, sei lá como é que vai ser chamada as demais. Aí vão lá, coloca a bandeirinha, se veste, coloca toda a vida, aquelas roupas quadriculadas, enfim, veste-se e faz a festa. Ah, mas lá tem música gospel, ela é a julina gospel. Essa palavra gospel, ela é um problema muito sério. Eu não uso essa palavra de hipótese alguma no meu vocabulário, nas minhas mensagens. E aí o problema é esse. E aí começam a seguir. Aí eu falo, mas qual a diferença da igreja para o mundo? A diferença é que eles cantam, a diferença só é a música, mas a prática é igual. E esquece que essas festas são direcionadas à idolatria. Ainda por cima, batem palma e dizem que está certo. Ah, mas não adoro o ídolo, não te interessa. Só o fato de nós copiarmos essas festas, poxa vida, nunca existia isso. Vai existir agora com essa inovação da igreja. Pelo amor de Deus, fico triste com isso. Deixa eu pular isso aqui. Vamos lá, precisamos ser verdadeiros diante de Deus e entre os nossos irmãos na comunhão da igreja. Devemos destruir inteiramente toda máscara que construímos para nós mesmos e toda barreira e medo que também deve cair. Vamos lá, página 7. A boa consciência e o amor de um coração puro. Muito mais um aspecto referente ao cingir com a verdade é tratado em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Aqui está falando primeiramente, de amor, né? E o que procede de um coração puro, uma pessoa que tem uma consciência estável, uma consciência voltada para a Escritura, e uma fé que não seja aquela hipócrita. Eu falo que eu sou, mas não sou. Então isso é um problema muito sério. Aqui embaixo fala que falando sobre a boa consciência, fala assim, olha, a boa consciência é necessária para nos manter firmes na fé verdadeira e não desviarmos da verdade. Por quê? Porque ela vai nos prender à Escritura. Quando você deixa se levar por fábulas, por assuntos, por conversinhas lá fora, né? Aí o problema começa a crescer, aí a mente começa a viver, porque, como eu falei, tudo começa na nossa mente. Olha o que diz aqui um dos textos. Como já vimos nos estudos anteriores, uma das formas de ataque de Satanás se passa em nossa mente. Tá vendo? Ela é o campo minado de onde devemos estar sempre atentos e vigilantes acerca daquilo que cremos, daquilo que entendemos e daquilo que pregamos. Por isso que a nossa mente tem que estar voltada para a Escritura, presa aqui dentro à Escritura Sagrada. Se você não prender-se à verdade de Deus, possivelmente você será uma presa fácil para o diabo.
Vamos terminar aqui? Soldados na guerra. Por fim, o último aspecto relativo ao sigir com a verdade refere-se à dedicação ao ministério. Nenhum soldado, diz Paulo, 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que a qual recrutou. Enquanto servos do Senhor, devemos compreender que a nossa vida deve servir para cumprir toda a vontade de Deus. E quando falamos em cumprir a vontade de Deus, devemos nos ver como soldados em uma guerra, onde o objetivo final é a vitória contra o diabo, nosso inimigo. Nenhum soldado em meio à guerra se preocupa em negócio alheio, em guerra em si. Já viu um soldado largar a guerra? Imagina agora, o soldado está na guerra, ele vai largar a guerra para poder... Eu vou ali no cinema. Vou lhe fazer uma festa junina. Vou lhe dar um passeio. Não que isso seja passear, você quer passear, mas passeia sabendo que você, né, pode ir para determinado lugar, mas ir lá para poder também trazer uma palavra de libertação para pessoas. O passeio do crente é trabalho. Vou visitar minha mãe lá no Nordeste. Aí chega lá, você visita sua mãe e você vai compartilhar o evangelho para as pessoas que também da sua família de lá e para a sua mamãe talvez não seja crente, ou seja crente, quiser orar por ela, vai orar para as pessoas, enfim, vai trabalhar. O que não pode é o entretenimento em meio à guerra. É esse o problema. Estamos numa batalha constante. Pessoas estão se entretendo. Qual é o seu comportamento em uma festa? Me lembra de Jesus? Jesus estava lá em Caná da Galileia, no casamento. Ele estava lá numa festa de casamento, não é o local, não era uma igreja, podia pregar o evangelho, mas de repente algo inusitado aconteceu, o vinho acabou e Jesus estava pronto ali para poder dar uma solução naquela situação toda. É assim que devemos proceder. Se alguém precisar de oração na festa, não vai beber porque eu estou tão entretido que eu não estou nem ligado que tem alguma coisa errada ou o espírito de Satanás está trabalhando ali naquele lugar. Os detalhes. Lembra que eu falei? Detalhes. Da mesma forma, nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, com negócios, entretenimento, irmãos, etc. Irmãos, cada um de nós estamos em guerra. Ou você vive assim, ou você vai ter problemas. Então, amados, eu estou aqui apenas para alertar você. Não quero que você fique triste comigo. Eu sou assim, falando aqui nesse vídeo para você e também estarei também falando pessoalmente para você. Com certeza, eu não vou aqui de maneira alguma trazer ou não falar ou alertar. Eu vou fazer sim. Alertamos. Alguém me perguntou uma vez sobre isso, tudo que eu estou falando, e fui alertei, eu automaticamente, mostrando para as pessoas que não é conveniente. A Bíblia não fala, a gente também está aderindo, usando a mesma linguagem do mundo. Temos que andar na contramão do mundo. Para terminar, eu quero repetir aqui João 8,32, que é: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Até a próxima aula. Vamos continuar aqui no versículo 14 ainda, falando sobre outro assunto importante também, referente à armadura de Deus. Deus abençoe, até a próxima mensagem, até a próxima vida. Lembrando que todas as segunda-feiras, são 7 segunda-feiras que estamos enviando esses vídeos. Você pode ir lá, entrar lá na segunda-feira, toda segunda-feira você vai encontrar esse vídeo lá. Se caso eu atrasar, eu vou fazer o vídeo comunicando que eu atrasei. Mas a gente vai lutar até o final para poder manter todas as segundas-feiras esses vídeos ativos para você no nosso canal. Deus abençoe.